Vamos ler a palavra de Deus em São Lucas, capítulo 11. Jesus ensina acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E eles lhe disse: quando vocês orarem, digam. Amigos e amigas, todos nós sabemos como o Senhor Jesus ensinou a orar. Todo cristão conhece o Pai Nosso. Esta oração foi proferida pelo Mestre Jesus após seus discípulos terem pedido, conforme lemos agora em São Lucas, capítulo 11, verso 1. Jesus então lhe levou a maior de todas as compreensões que um ser humano poderia ter sobre o ser divino. O Pai Nosso é uma oração que demarca definitivamente o que é importante do que é indispensável. Cada sentença da oração revela uma verdade eterna, um ensinamento claro, e até mesmo uma das maiores doutrinas da Bíblia, a doutrina do perdão, assim como os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus sintetizavam de forma inequívoca a grandeza e a sabedoria do Criador. O mesmo Criador proferira com a sua boca humana as verdades da vida cristã. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus. E acerca das repetições, o fato de Jesus ter recomendado não se usar repetições inúteis em nossas orações, está escrito no livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 7. Não significa que não devemos repetir o Pai Nosso. Lembremos-se o que o Mestre tinha em mente, ladainhas com palavras repetidas, e não a oração em si. Ademais, o Pai Nosso carrega a marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e portanto não veja razão para não repeti-la. Meditando em cada trecho da oração: Pai nosso, em que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está escrito no livro de São Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 13. A primeira fase da oração nos leva aos 10 mandamentos que aqui encontramos. A verdade do monoteísmo, da existência do trono de Deus e do perigo da idolatria. Deus está nos céus, sua existência é real, e o Cristo, embora divino, encarnou como homem enquanto o Pai controlava o universo. Os 4 primeiros mandamentos estão inclusos aqui, em Êxodo capítulo 20, no verso 1 ao 17. Santifica o teu nome, ó Deus, torna-o especial, separado dos demais nomes. Quem o santifica reconhece a condição da criatura e foge da idolatria. Toda ela, até mesmo aquela que ensina a alta adoração tão comum nas igrejas evangélicas modernas. Venha o teu reino. A Bíblia está cheia de referência à vinda do reino de Deus. Jesus deixou claro que seu reino não era deste mundo. Está escrito em São Mateus, capítulo 24, versículo 29. Mostra Jesus explicando como será a sua vinda.
Tema já tratado aqui, glória ao Cordeiro de Deus nas parábolas. Ensina que o reino de Deus será implantado em um momento específico da história e que será para todos os ímpios e santos. Ao proferir esta sentença, Jesus nos ajuda a lembrar que o cristão está no mundo, mas ele não pertence ao mundo. Devemos orar diariamente pela vinda do reino de Deus, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já estão passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse trecho da oração mostra como devemos lidar com as coisas do céu. Não se trata de pedir para Deus de ter poder, porque Ele tem, é tudo sobre a nossa vida, sobre como aceitamos a realidade em que vivemos, e sobre como reagimos para mudá-la. Pedir para Deus fazer a sua vontade em nossa vida é me submeter aos seus mandamentos, aos seus ensinos, os seus conselhos, é viver sob a sua tutela, autorizando a sua interferência tanto na vida cotidiana aqui na terra, como os assuntos espirituais no céu. E o maior benefício de deixar Deus ser Deus em nossa vida é que Ele irá lutar as nossas lutas, estará autorizando a interferir quando o diabo tenta nos derrotar com as suas mentiras e sofrimento, é enviar os seus anjos ao nosso socorro e nos fortalecer nas horas solitárias de dores e aflições. O que você perderá de autonomia deixando Deus fazer a sua vontade, aleluia, ganhará vida, ganhará sabedoria, ganhará assessoria, aleluia, naquele momento, aleluia, que você estiver necessitado, porque Deus não erra, aleluia. É como um empresário que coloca os seus negócios na mão do maior especialista em negócio do mundo, sem ter que gastar uns centavos e apenas seguir os seus conselhos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje é a parte mais dura do Evangelho, é sobre o valor das riquezas. Jesus mesmo não as condena, mas deixa claro que viver apenas para elas é um grande desperdício. São Mateus capítulo 7, versículo 20 ao 34. Parece estranho alguém querer o pão para um dia apenas, mas o que Jesus ensinou foi feito de fato. Você só pode contar com o seu prato de agora. Você não sabe se estará vivo amanhã. E portanto, receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E portanto, achar que estará seguro só por ter comida, para ter um pão por um ano, não passa de tolice. Aleluia, aleluia. Basta cada dia o seu mal. Glória ao Cordeiro de Deus. Foi Jesus que disse: não é sobre ter ou não ter, mas sim é sobre saber que nada temos a não ser o agora. Nossa oração deve ser um reflexo da nossa concepção de vida, de que tudo é um tempo, é um sopro, é um vapor a vida, e o pão do nosso de cada dia será suficiente se o tivermos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Em Mateus capítulo 6, o 14 ao 15, esse texto é o mais explicativo. Mais à frente Jesus conta com a parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 34. E lá qualquer dúvida que tenha ficado sobre esta condição imposta por Deus se dissipa, à medida que Deus usa para perdoar
é a mesma que usamos para perdoar os outros. O problema é que ninguém entrará no reino de Deus sem que seus pecados tenha perdoados. Daí a solenidade desse trecho da oração. Podemos dizer que essa parte do Pai Nosso é também condenatória, pois quem as profere aceita as normas de Deus em relação ao perdão. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em São João capítulo 17, versículo 15, Jesus ora por seu discípulo e pede ao Pai: não peça que os tire do mundo, mas que nos livre do mal. Os cristãos têm a missão no mundo. Ó, venha o teu reino, é a parte do ide, de São Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Em São João capítulo 16 ao 33, Jesus adverte sobre o que o cristão passaria no mundo. Tereis aflições, sim, tribulações, sim, aleluia, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós vencereis também. Jesus nunca pediu para que não fôssemos tentados, Ele sempre pediu para que resistíssemos, e orou por Pedro quando o diabo pediu para sacudir o discípulo. Pediu pelos que ainda creriam nele, eu e você que está ouvindo esta mensagem. Oh, meu amigo, minha amiga, Ele pediu para que fizéssemos uma escolha certa, e o trecho é um só: não cair em tentação. Livra-nos do mal e não ser engoldado com as mentiras do mundo. É saber que a tentação tem um limite, meu amigo, minha amiga. Tu está sendo tentado, tu está sendo perseguido, tu está sendo caluniada. O Senhor falou que nós não teríamos tentação, Ele falou que nos livraria da tentação, conforme a oração do Pai Nosso. Não há necessidade de derrota, simplesmente porque Jesus venceu o mundo e vós vencereis também. O poder e a glória para sempre é o texto original. Não possui sentença, porque teu reino e o poder e a glória dura para sempre. Amém. Certamente um escriba cristão fez esse oportuno comentário e ele nos passou como parte da oração. Não vejo nada que desabone a grandeza do texto, já que nada mais justo que o reconhecimento de Deus é o Senhor de tudo, de todos. Que em nossas orações tenhamos a certeza de que Deus temos o poder e a glória para sempre. Oh, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, saiba que Cristo é contigo. Ele falou que no mundo tereis aflição, mas não desanime, que Cristo é contigo. Se inscreva no nosso canal, dá o seu like, para que possamos levar a palavra de Deus. Deus te abençoe.